pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje a gente vai fazer uma contribuição para a nossa playlist de Introdução à Economia. Vocês pediram para eu falar um pouquinho sobre esses assuntos e a gente vai dar uma perspectiva, um padrão, uma generalizada aqui nas diferentes compreensões do pensamento econômico, né? Essas diferentes perspectivas, essas diferentes correntes. Hoje a aula é sobre liberalismo clássico, né? Vamos falar um pouco sobre Adam Smith, sobre Rousseau, sobre Voltaire, sobre John Locke. Então a gente vai tentar entender como se fundamenta essa ideologia política, a sua influência na economia e principalmente as suas perspectivas históricas do século XIX, do século XX e até os dias de hoje. Fechou? Então, curte, compartilha, né? Ativa as notificações pra gente continuar gravando esse tipo de conteúdo, beleza? Qualquer outra coisa que vocês queiram gravar é só pedir nos comentários que a gente segue nesse patamar aí. Fechou? Então, nesse processo, gente, o que foi o tal liberalismo clássico? O que nós entendemos por liberalismo? Para a gente entender isso, vamos ter que nos transportar ao seu contexto de formação, né? Primeiro, é importante destacar que o liberalismo vai ser entendido como esse conjunto de perspectivas ideológicas e teóricas que marcam o século XVII e o século XVIII. Esses pensadores tinham um projeto político, por que não dizer assim, de enfrentamento ao Estado absolutista. E esse é o principal fator de entendimento do nosso liberalismo. Então esses pensadores começam a trazer um conjunto de ideias que trazem críticas diretas a essa concentração, essa centralização de poder na mão do Estado absoluto, principalmente na forma com que esse Estado acaba intervindo, acaba amassando e oprimindo as relações com o indivíduo. Perfeito? Esses teóricos, gente, que genericamente nós podemos chamar de os iluministas, como eu já falei, o John Locke, vamos ter Rousseau, vamos ter Voltaire, vamos ter, né, Thomas Hobbes. Então, esses pensadores, eles de fato estão vocacionando o interesse de uma classe que está em ascensão, a classe burguesa. É importante a gente entender que, ao mesmo tempo que eu tenho a ascensão dessa nova classe, que vai adquirindo mais importância econômica, vai adquirindo mais importância política, surgem pensadores intelectuais motivados, associados a essa classe, que vão começar a vocacionar os seus interesses ideológicos e também a sua perspectiva de interpretação de mundo, formando esse individualismo burguês como concepção. É interessante vocês saberem que esses teóricos, então, começam a trazer uma forte valorização do indivíduo no cenário político e econômico. Começam a repensar estruturas jurídicas de relação entre o Estado e esse indivíduo. Começam a trazer o papel da liberdade, o direito à vida e, principalmente, não esqueçamos da burguesia como agente central, o direito à propriedade. Então, o liberalismo está sendo montado nessas ideologias. Para nós, o mais interessante de destacar aqui, como isso aqui é uma playlist de economia, nós vamos falar sobre um deles, um teórico que é muito importante para as perspectivas de organização econômica do capitalismo, principalmente, né, ao longo do século XIX. Vai ter influência no século XVIII, que é o seu século de escrita, porém o século XIX vai ser o século mais marcado, mais influenciado por esse debate. E o século XX também, com a retomada desse pensamento. O liberalismo econômico vai ser praticamente fundado, traçado, tendo as suas principais características, né, delineadas pelo pensador Adam Smith, o pai da economia política. Adam Smith, então, vai começar a refletir sobre como esses ideais liberais de enfrentamento de um Estado absoluto, né, de novas relações políticas e econômicas que estão surgindo com essa ideologia, com essa classe insurgente, poderiam de fato ser organizadas num princípio de economia. Beleza? Por isso economia política. Vamos trazer os princípios da economia, da cultura, da ética, etc., para dentro de uma lógica econômica. Esse processo, gente, vai ser bem interessante, porque Adam Smith vai defender a diminuição do papel desse Estado absoluto na intervenção, no controle e no planejamento da economia. E sim, vai defender a liberdade de organização de outros agentes, perfeito? Representados numa dinâmica de mercado. Adam Smith acredita que a classe produtiva, a classe de trabalho, a classe que gera as mercadorias, que rege o comércio, deveria ter mais liberdade para se organizar nas suas relações. E isso é muito importante. Alguns poderiam criticar e dizer que, Adam Smith, se eu tirar o Estado, aquele que controla, aquele que planeja, aquele que organiza, mesmo que dentro das características contextuais lá da Idade Moderna,
Esse estado, se eu o retiro da economia, eu não posso gerar uma desorganização, uma crise, um problema? Pode gerar. Mas no pensamento de Adam Smith, nós teríamos ali uma lógica de que o mercado teria um fator de autorregulação de suas relações, na medida em que um produtor, exatamente por eu valorizar o indivíduo, o interesse desse indivíduo em seu ganho individual, para sua família, para si, exatamente por eu ter esse espírito de pensar em mim, de produzir a melhor mercadoria possível para conquistar os mercados e acumular minha riqueza, esse espírito geraria um espírito para as relações de mercado que iam fazer com que, através da livre concorrência, através da competição, nós tivéssemos um nivelamento, um projeto social, uma evolução social como um todo. Então, Adam Smith acredita que na tentativa, na concorrência, na disputa entre mercados, essa classe em ascensão produziria um comportamento mercadológico que se autorregula. Nenhuma mercadoria vai deixar de ser fornecida se há a necessidade, há alguém para vender. Perfeito? Se há alguém para comprar, há alguém para vender. E se há alguém para vender, vai ter concorrência. E nessa concorrência, nós vamos qualificar esse produto por cima. Esse comportamento do mercado foi entendido pelo Adam Smith como se ele fosse guiado pela tal da mão invisível, sempre regulando e dinamizando as relações. Para Adam Smith, o mercado era praticamente um mecanismo muito superior ao Estado absolutista, cabendo ao Estado algumas relações de cunho político e jurídico, ou seja, das bases legislativas, as bases políticas para o funcionamento do mercado e dessas relações, sem oprimir o indivíduo, dando liberdade ao indivíduo nessas relações de compra e venda. Se o teu produto é ruim, a tua empresa, o teu objetivo, as tuas ações vão falir e tu estará fora das relações de mercado. Se o teu produto é positivo, tu vai prosperar. Não sozinho, mas com todos aqueles que também estão contigo nessas relações. Então, nessa lógica de livre competição, nós teríamos a base do sistema. O liberalismo econômico, gente, então vai trazer essa lógica de mão invisível do Estado, e isso, obviamente, se eu entender a burguesia pelos seus setores mais elevados, donos de manufaturas, uma certa proximidade em costumes e interesses com a aristocracia, e a baixa burguesia, trabalhadores e comerciantes liberais, de menor rentabilidade, donos de pequenas oficinas. Se nós entendermos esse espectro, vocês vão ver que a alta burguesia comprou muito essa perspectiva de análise do liberalismo como um todo, sendo os iluministas, os liberais, de uma forma geral, a sua perspectiva de mundo, a sua concepção. Século XIX, vocês vão ver que sim, alguns países vão flexibilizar muito o seu controle de Estado frente ao mercado, vão dar mais liberdade a esses agentes corporativos do capitalismo industrial, coisa que está surgindo com muita força no século XIX, quase nos aproximando da segunda revolução industrial. Porém, essa prosperidade social não se revelou. Nós tivemos alguns outros problemas que vão surgindo com as liberdades de mercado, problemas de, sim, opressão sobre massas de trabalhadores, acumulação e concentração de riqueza na mão de poucos, aumento da exploração da mão de obra desses camponeses que vinham do meio rural para a cidade trabalhar sem ter nada mais do que seu corpo para vender. Então, dentro desse processo, vocês vão perceber que no século XIX surgem diversos movimentos e organizações de trabalhadores e também de intelectuais que vão criticar a perspectiva liberal. Um dos mais famosos, influenciado, leitor e admirador de Adam Smith foi Carlos Henrique, Karl Heinrich Marx, nascido em 1818, vai ser um dos que vai tecer uma das críticas mais pesadas ao liberalismo econômico, propondo uma reorganização da economia em função dos interesses da massa de trabalhadores. Nós vamos falar dele num outro vídeo. Gente, de uma forma geral, entendemos então que o liberalismo se consolida pela liberdade do indivíduo, uma supervalorização do indivíduo, retração da influência do Estado, o Estado já se relegando mais a uma estrutura jurídica e política que permite o funcionamento das relações de mercado. Relações de mercado que tinham toda uma mão de autorregulação que causariam a prosperidade social. Fechou? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado vocês. Beijo para todos e todas. Curte, compartilha se tu gostou desse vídeo, se quer ver outros vídeos de análises econômicas, economistas, etc. Eu sou um interessado por economia, apesar de ser professor de geografia. Apesar não, né? Tem tudo a ver. Mas dentro desse processo,
peçam aí o que vocês quiserem, que esse tema é uma coisa que vai ter aqui no canal, beleza? Valeu!